Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. Hoje vamos falar sobre justiça terapêutica. Você já ouviu falar sobre este tratamento? Para falar sobre este assunto, trouxemos o juiz Odilon de Oliveira, que já está no estúdio nos aguardando. Mas antes, acompanhe comigo uma reportagem que explica um pouco o que é a justiça terapêutica. Vamos ver? A justiça terapêutica possibilita que usuários de drogas sejam encaminhados para tratamento médico. Essa pena alternativa pode ser aplicada nos casos de crimes motivados pela dependência química. A medida é sugerida pelo Ministério Público e uma equipe de saúde avalia cada caso. Se confirmado que o réu necessita ser atendido, o encaminhamento deve ser autorizado pela Justiça. O principal objetivo da justiça terapêutica é a recuperação do usuário de drogas. Muitos especialistas em segurança pública acreditam que penas alternativas contribuem para a redução da criminalidade e o desafogamento do sistema carcerário. A nossa equipe de reportagem foi às ruas da capital para falar com a população sobre esse tema. Os campograndenses aprovam a justiça terapêutica. Seria bem melhor, pelo menos tiraria das ruas, né? E daria um tratamento que faria com que ele voltasse novamente à sociedade curado, né? Ou pelo menos com a vontade de ser curado, né? Eu acho bom isso, porque na cadeia também é uma escola, né? Pode aprender muita coisa. E tirando porque só o usuário pode se tratar. A gente tem que tratar para recuperar, né? Eu acho assim, no meu ponto de vista, seria interessante. Acho que vale a pena, porque ajuda a pessoa a se recuperar, né? Que além de tudo ela se recuperar, para tentar não voltar aos mundos, a ser presa de novo, acho certo. Carlos Renato é presidente de um instituto especializado na recuperação de dependentes químicos. Ele acredita que a justiça terapêutica proporciona muitos benefícios a toda a sociedade. Eu, como policial civil e como 9 anos de instituto, o dependente químico, não adianta você prender ele, ele tem que ser tratado. Se ele furta porque ele vai usar. É raro você pegar um dependente químico que furtou para vender o produto, para pegar dinheiro. Ele vende para pegar o produto, para pegar droga, para pegar substância para o uso dele. Então ele tem que ser tratado. E se ele for tratado, o custo para o Estado é muito menor do que você colocar ele num presídio. O primeiro ponto, o dependente, eu acredito, sempre acreditei que ele tem que ser isolado da sociedade. Porque a dependência, ela é uma doença física, ela é uma doença psicológica, ela é uma doença de caráter, é uma doença de comportamento, de sentimento. Então você tem que isolá-lo para trabalhar esses pontos isoladamente. Realmente é preciso ser feito alguma coisa para enfrentar as drogas. E no próximo bloco a gente conversa com o juiz Odilon de Oliveira. Não saia daí, voltamos já. As matérias do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul estão disponíveis em áudio. Ouça as reportagens pela Rádio Assembleia, através do site www.al.ms.gov.br/rádio. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também nas ondas do rádio. A indústria em nome das cidades apresenta Ribas do Rio Pardo. Bem, o rio pode até ser pardo, mas os primeiros visitantes da região queriam mesmo era encontrar outra cor por aquelas bandas, a cor dourada. Eram todos bandeirantes à procura de ouro. Como não acharam nem 1 miligrama, decidiram ir embora. Bobinhos, nem se deram conta de que lá tinha outra cor valiosíssima, o verde. É que o território possui excelentes pastagens, perfeitas para criar gado. E foi isso que fizeram os sertanistas, os próximos a povoar o lugar. O negócio deu tão certo que o vilarejo cresceu e acabou virando a cidade de Ribas do Rio Pardo, em homenagem ao nome do rio que corta a região. E esse tal de Ribas quem é? Ribas não é uma pessoa. Ribas são as ribanceiras do Rio Pardo. E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações. Quem já está aqui comigo na sala de entrevista é o juiz Odilon de Oliveira. Seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor, no primeiro bloco do programa Considerações, a gente demos uma pincelada o que é a justiça terapêutica. Eu gostaria que o senhor dissesse o que seria a justiça terapêutica. A justiça terapêutica ela envolve o ser humano desde a prevenção, passando pela punição pela justiça, se for o caso,
até a recuperação e a reinserção na sociedade. A justiça terapêutica é uma justiça chamada justiça de ciclo completo. Ela tem que considerar a pessoa não só como criminoso, como réu. A justiça terapêutica considera aquela pessoa como um ser humano, como uma pessoa sujeita de direitos, de obrigações. Então, em síntese, é mais ou menos isto. E quais seriam os benefícios de se implantar esse tratamento aqui no nosso estado? A justiça terapêutica, o primeiro grande benefício é o envolvimento daquela pessoa na recuperação, na reinserção social. Esta é a grande vantagem, porque atualmente a justiça, ela não tem, digamos assim, um entrosamento mais perfeito, uma comunicação com as demais áreas que envolvem o ser humano. Por exemplo, a área de saúde, a área da própria segurança pública, a área do trabalho. Então, nesse sentido, a pessoa se vê totalmente envolvida com seus direitos todos protegidos. Então, o senhor acredita que a pessoa comete o crime devido, muitas vezes, por conta do vício? Em primeiro lugar, se comete determinados crimes, e a maior parte deles, porque não há uma prevenção. A pessoa, muitas vezes, por um fator social, um flagelo social, é levada ao cometimento de crimes. É o caso daqueles crimes que decorrem, por exemplo, de uma embriaguez, do uso de drogas, ou aqueles crimes que decorrem do tráfico, do próprio uso de drogas. E muitas vezes a pessoa é levada a cometimento porque não tem uma orientação devida dada pelos poderes públicos. Então seria uma pena alternativa? Não seria uma pena alternativa. É pelo contrário, seria... Mas, por exemplo, se eu cometi um crime, um pequeno furto devido ao uso de droga ou usuários, não seria mais ou menos assim, ao invés de eu pagar por esse erro, eu aceitaria o tratamento? Seria uma acumulação de tudo. Teria que pagar, sim, pelo erro de maneira pedagógica, né? De maneira educativa. E, se for o caso de uma recuperação, então corrigir aqueles defeitos ou aquelas causas que levaram aquela pessoa a cometer aquele crime. E procurar reinserir essa pessoa na sociedade. Isto é, se for o caso de profissionalizar, então profissionalizar a pessoa e reinserir no mercado de trabalho. E há um campo muito grande de atuação nesse sentido, principalmente com aquelas pessoas que cometem crimes contra o patrimônio, ou cometem crimes de tráfico, ou então cometem delitos relacionados à segurança doméstica e assim por diante. Essas pessoas, dentro do nosso sistema prisional, só acredita que não saem de lá recuperadas, então? O sistema prisional brasileiro, ele não cumpre nenhuma função prevista na Constituição. A primeira função do sistema prisional é o cumprimento da pena imposta na sentença pela Justiça. E a outra função é a recuperação, isto é a correção do sujeito, vai corrigir o sujeito. Uma recuperação seguida de uma profissionalização e uma colocação no mercado de trabalho, uma reinserção na sociedade. E as prisões brasileiras não cumprem esse dever. E isto, evidentemente, faz parte da justiça terapêutica. A pessoa, quando é condenada e vai para a prisão cumprir uma pena, ela, dentro dessa visão da justiça terapêutica, ela tem que ser recuperada e sujeita à ressocialização. Mesmo porque se ela cai dentro de um presídio, lá também gera drogas, né? Os presídios hoje em dia eles são fábricas de delinquentes. A pessoa é depositada num presídio e não é considerada como pessoa, é considerada como bicho. E a justiça terapêutica abrange isto. É necessário, por exemplo, que primeiro haja prevenção, né? E principalmente a prevenção educativa. A prevenção, através da educação, ela faz parte também da justiça terapêutica. Se o Brasil e Mato Grosso do Sul, evidentemente, edificassem, construíssem escolas de tempo integral, onde a criança entra com fome, se alimenta e passa o dia todo ali estudando, inclusive se submetendo
complementação daquelas aulas, reforço, e também tendo esporte, tendo saúde ali dentro, tendo diversão e voltando para casa só à noite. Se o Estado fizer isso, estará dando um grande passo na direção da prevenção. Retira a criança da rua. Retira a criança da rua. Porque muitas vezes o pai e a mãe saem para trabalhar e só veem a criança à noite quando a criança está dormindo. Então, o interessante é que o pai e a mãe saiam para trabalhar e que a criança seja entregue a uma instituição, que seria uma escola de tempo integral, para que cada criança passe o dia aprendendo e se educando. Isso faz parte da justiça terapêutica. Também, além do tratamento, a prevenção. A prevenção é fundamental. Certo. E quais seriam os incentivos que o Estado passaria a dar para quem aceitasse o tratamento? Em primeiro lugar, tem que haver um envolvimento. A justiça terapêutica, ela exige também a participação de toda a sociedade, o envolvimento da sociedade, principalmente da classe empresarial. Porque o que dignifica, o que recupera efetivamente a pessoa, o que serve de terapia mesmo é o trabalho. O trabalho vai dignificar a pessoa. E você não consegue trabalho sem contar com a classe empresarial. É necessário que haja também um convênio, uma convergência de vontades entre o poder público e a classe empresarial. E a classe empresarial, nesse cenário, ela pode obter incentivos fiscais. Por exemplo, pode obter uma isenção na contribuição previdenciária, se ela empregar aquela pessoa, já não vai pagar a contribuição previdenciária. Pode, por exemplo, obter um financiamento bancário em instituição oficial com juros reduzidos e assim por diante. Há muitas formas de compensar. É um conjunto. Então, a iniciativa privada pode ser perfeitamente compensada se ela aderir a um programa como este. E qual seria o impacto que Mato Grosso do Sul teria com a implantação da justiça terapêutica? O impacto, ele só será percebido com o passar do tempo, porque é um trabalho lento, uma coisa lenta, não é uma mudança assim do dia para a noite. Mas o impacto, dentro de poucos anos, ele surge principalmente com a redução da criminalidade e com a qualificação melhor das pessoas. Então, com 5 a 10 anos, eu tenho certeza de que a ocorrência de crimes, principalmente crimes de droga, crimes contra o patrimônio, crimes de trânsito, logicamente, que depende também de uma prevenção, de uma educação, eu tenho certeza de que esses crimes diminuirão com o tempo. Mas, no caso, quem aceitar a justiça terapêutica, o tratamento, vai ficar internado por um tempo determinado, correto? Pelo tempo que a justiça determinar que ele fica internado. E depois que essa pessoa sai do seu tratamento, termina o tratamento e aí está exposta à rua de novo, como que vai ser isso? Porque tem a recaída, né? Aí é que entra a efetiva recuperação da pessoa e para que haja reinserção social. Se em havendo essa recuperação, e não há justiça terapêutica sem a recuperação e sem a inserção ou reinserção social, em havendo isso, a pessoa ficará livre de voltar para a rua. Quer dizer, a pessoa terá uma opção. É necessário que a pessoa, no final dessa caminhada, ela tenha uma opção. Tem um caminho claro, livre, independente para ela. Até mesmo porque ela tem o livre-arbítrio, né? De escolher. Exatamente. Em seguir o caminho novo ou voltar ao antigo. Tá certo. O senhor quer deixar algum recado no programa Considerações de hoje? Não, o recado que eu quero deixar é que as pessoas a sociedade toda deve aderir a esse sistema de justiça terapêutica que tem dado certo em determinados estados. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no programa Considerações de hoje. Eu que agradeço. Obrigado. E a gente fica por aqui considerando o que é de melhor para você. Até o próximo encontro.